Olá pessoal, tudo bom? Depois de um tenebroso inverno, voltei à minha Manscave e vou trazer mais alguns vídeos para nós falarmos. O vídeo que eu quero falar hoje é sobre o board game do Game of Thrones. Esse board game é fantástico, é da Fantasy Flight, veio para o Brasil por uma empresa que é a Galápagos, então tem em português, tem muita coisa legal para a gente conversar e falar sobre esse jogo. Então é o meu primeiro vídeo depois desse inverno tenebroso na Sibéria, digo em Curitiba, que é onde a minha Manscave está alocada. Então vamos ao unboxing do Game of Thrones em português da Fantasy Flight. Como eu já comentei, esse jogo está em português, ele é da Fantasy Flight e foi trazido para o Brasil pela Galápagos. Manual de regras em português. Os manuais dos jogos da Fantasy Flight, pelo menos o Civilization, World of Warcraft e Warcraft, que são os que eu mais conheço, são sempre coloridos e bem detalhados. Esse aqui a gente não tem do que se preocupar porque é simplesmente a tradução para o português do manual do próprio jogo americano. Os tokens para a gente retirar. Todos os tokens que a gente com certeza vai estar usando no nosso jogo. O tabuleiro. Os que gostam de board game sempre curtem jogo com o tabuleiro o mais detalhado e completo possível. Ficou um tabuleiro bem grande. Esse tabuleiro tem o tamanho do tabuleiro do World of Warcraft The Adventure Game. É mais ou menos o mesmo tamanho e o mesmo posicionamento. Ele vai ficar na vertical. Muito bonito, muito bem desenhado, todo ele em português. Junto com o tabuleiro, nós ainda temos as casas, que fica como se fosse um protetor do teu lado de jogo, onde atrás você tem algumas instruções, aqueles passo a passo da ordem do jogo, para te facilitar na hora de estar trabalhando. A casa Stark, a casa Martell. São 6 casas que eles disponibilizam. Junto com as casas, você ainda tem os cards do jogo. Vou pegar as casas aqui. O fundo dos cards. Todos eles muito bem desenhados, muito bem impressos e todos em português. A arte é a mesma do americano, a única coisa que está em português. São muitos cards, é uma chuva de opções de jogo.
E está tudo aqui em português para que todos possam aproveitar. Mais cards. Nesse caso, parecem cards de batalha. Falo parece, pois não joguei ainda o jogo. Então, estou abrindo em primeira mão com vocês esse board game. Ainda tem mais coisa que vem para nós. Os tokens para se utilizar no jogo, os tokens de batalha, onde você coloca as suas tropas e os teus grupos, e mais tokens. E aí se encerrou a caixa aqui. Os tokens são muito bonitos, eles são espelhados, é uma cor sólida com um espelhamento. Ficou bem legal. Ficou muito bonito mesmo. E o último pacote. Quando você abrir o teu box do Game of Thrones, o board game, é isso que você vai encontrar. 3 cartelas de tokens para você destacar, o teu manual em português, as 6 casas do jogo, os cards de batalha, mais cards e os tokens que você vai usar no teu jogo para movimentar tuas tropas, os teus grupos e o tabuleiro. É isso que vem no unboxing. Agora vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do jogo, aonde conseguir, os benefícios, as dificuldades e o que eu percebi desse excelente jogo. Deixa eu dar um zoom para que vocês possam perceber a qualidade do material. O manual, os tokens, os cards, vocês podem ver a impressão, é muito legal, a parte gráfica é muito boa e está em português. Os diversos tokens que você vai ter que usar no jogo. As 6 casas que são o teu protetor do teu cenário e o board game em si. Então, pessoal, qual que é a minha impressão final desse jogo? Ele é excelente, graficamente é fantástico. Tudo nele está muito bem detalhado, muito bonito, graficamente está muito bom. E nós temos uma diferença aqui, ele está em português. Hoje você tem uma empresa no Brasil, que é a Galápagos, que é quem trouxe esse jogo, comprou o direito e trouxe ele em português. Hoje no site da Galápagos está em falta esse jogo, mas você encontra em sites de leilão e comércio eletrônico, o próprio Mercado Livre tem esse jogo lá para compra. O valor dele é bastante padronizado, R$ 239 é o preço padrão do jogo. É um jogo que vale o quanto você está pagando. Se você quiser trazer ele de fora do Brasil, você vai pagar esse valor um pouco mais, até sem contar o imposto. Se der tudo certo de você não pagar nenhum imposto no processo de importação, vai dar o mesmo valor. Eu estava no fórum, uma vez me comentaram, mas mesmo tendo em português e inglês, eu prefiro comprar em inglês. Me desculpa dizer, mas eu acho isso uma bobagem. Porque a gente que joga o jogo em inglês é tranquilo. Só que às vezes você tem um jogo, você tem um familiar que não fala inglês e não consegue jogar com ele. Então,
Eu torço muito mais para que todo mundo compre em português. Para quê? Para disseminar, para valorizar as empresas que estão trazendo esses jogos. Esse jogo, vale lembrar que ele não é nacional, ele é um jogo importado, é da Fantasy Flight, que na minha visão quase não tem jogo ruim na Fantasy Flight. Então é um jogo bom e veio em português. Não significa que não tenha jogo nacional bom. Hoje nós temos aí empresas que estão entrando no mercado, estão mudando um pouco esse conceito para trazer também o jogo nacional para um patamar de qualidade igual ao modelo que nós temos fora do Brasil. Esse jogo, se você for trazer de fora em inglês, muito cuidado porque tem a primeira e a segunda edição. Compre a segunda edição se possível, porque a segunda edição teve uma revisão de regras e de alguns pontos, inclusive em fóruns americanos como o Board Game Geek, o ponto do ranking do jogo da segunda edição é bem maior do que o da primeira. Então cuide com esse aspecto. Mas na minha visão você vai pagar o mesmo valor, se não um pouco mais caro que o nacional. E você só vai jogar com quem fala inglês. Daí se você tem um parente ou colega que quer jogar que só fala português, não consegue. Para você que nunca jogou board game, o que é legal nesse jogo? Se você nunca jogou e você vê o filme do Game of Thrones, compre esse jogo para jogar. Você vai gostar, é um jogo legal, é um jogo que vai te inserir no modelo de board game americano, que é bem diferente daquele costume que a gente tem que acha que jogo de tabuleiro é andar em um quadrado e comprar casa. Não. Tem jogo de tabuleiro que é bem diferente disso, tem muita estratégia, é um jogo fantástico. Não é um jogo para criança. Não compre achando que você vai jogar com uma criança de 10 anos isso aqui. É um jogo que tranquilamente você vai ficar 4 horas jogando. Então a criança não tem nem paciência e é um jogo complexo. É um jogo que exige bastante leitura, bastante raciocínio e muita estratégia. Então não é um jogo para criança. O jogo na caixa é recomendado a partir de 14 anos. E de 3 a 6 jogadores. Então muito cuidado, geralmente os board games são 2 jogadores. 2 a 6. Esse jogo é de 3 a 6 jogadores. Fora isso, é um jogo graficamente muito bom, é um jogo muito bonito, é um jogo que com certeza vale a pena comprar. E fiquei muito satisfeito com o que eu vi e fiquei muito satisfeito com o trabalho de tradução realizado pela Galápagos. Quando foi realizada a tradução, por exemplo, do World of Warcraft, o jogo de PC, todo mundo questionou, todo mundo reclamou, porque sempre tem aquele cara chato que não quer que Stormwind se chame Vento Bravo. Mas no final todo mundo se acostumou e hoje todo mundo joga em português. Torço para que aconteça a mesma coisa com os board games. Que cada vez as empresas tenham mais força e dinheiro para comprar os direitos e trazer em português. Para que dissemine. E para que esses jogos, que são jogos inteligentes, jogos bons, as pessoas possam comprar. O valor não é um valor pequeno. Mas se você pegar o valor de fora em dólar e converter para o real, vai dar na mesma. Então a culpa não é do board game o custo. Aí nós entramos em uma outra seara que não é o interesse da minha Man's Cave. Eu quero falar sobre os jogos, não sobre problemas de câmbio. Mas o nosso problema está na conversão do dólar, não do valor. Porque se eu converter o dólar a 2,30 mais 6% do IOF, sai mais barato eu comprar no Brasil do que de fora, com o frete. Sem o imposto ainda, que pode ser 60%. Então, é um jogo legal, um jogo muito bom. Vê Game of Thrones e quer entrar no mundo do board game, compre sem medo. Já tem board game, quer jogar um board game novo, compre sem medo. Só que é um board game de estratégia, não é um board game for fun, onde você junta um monte de gente só para se divertir. Eu vou falar inclusive sobre o Citadels em um outro vídeo. Aí é um jogo mais for fun, um jogo mais divertido para toda a família. Isso aqui é jogo para família, mas é jogo para pensar, jogo para gastar tempo em algo estratégico. Mas é muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Tenho mais vídeos para apresentar a vocês e agradeço a oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.